Vamos então, pessoal? Ó, física B, aulas 19 e 20, página 239, apostila 6, tá? A aula 19, pessoal, eu já tinha falado para vocês semana passada. É só resolução de exercício, né? Mas eu coloquei aqui, né? Lembrando que para o estado de um gás, ou seja, quando eu quero saber o estado de um gás, eu uso PVNRT, né? E quando eu quero fazer uma transformação gasosa, eu uso o PVT Pivotal, tá? Então, a aula de hoje mesmo é a aula 20, que é a energia interna de um gás. Bom, a energia interna de um gás, pessoal, ela deveria ser medida pela energia mecânica. Seria a energia cinética, principalmente, mas também a gente até poderia considerar um pouquinho de energia potencial, dependendo da posição dessa molécula, mas a gente considera basicamente a cinética. Só que pensa que dentro de um recipiente eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Pensa eu fazer a energia interna de cada uma delas, porque por mais que sejam moléculas do mesmo gás, não necessariamente elas vão ter a mesma velocidade. Se uma região do meu espaço está mais quente ou mais fria, ou a pressão está maior de um lado do que do outro, ou qualquer coisa assim, a velocidade muda. Então, pensa para eu realmente calcular na mão 6 vezes 10 a 23 energias cinéticas para conseguir resolver esse problema. Então, o que a gente faz? A gente usa as variáveis de estado. E as variáveis de estado, como a gente tinha visto, é PV e temperatura, tá? Então, a energia interna a gente representa pela letra U, tá? E aqui, já vou explicar a questão do delta. Eu tenho uma constante e o delta T, a variação de temperatura. Se eu tenho um delta aqui, eu tenho um delta aqui, certo? Se eu tiro esse delta daqui, eu tiro esse delta daqui. E aí vocês vão ver o que eu fiz do lado de cá, tá? Esse K, ele é uma junção de constantes, tá? Ele é uma constante que vai depender de que tipo de gás você está trabalhando. Ele é o número de mols, que é constante, e ele é a constante dos gases. Então, seriam essas três constantes juntas. Eu não gosto de deixar isso desse jeito, eu gosto de deixar separado. Isso aqui, o tipo de gás que é, vocês precisam saber apenas dois. Apesar de a apostila não ter colocado, os exercícios pedem que vocês saibam isso. Então, você tem que saber que esse valor aqui, ou seja, que existe uma constante que deve ser usada para se calcular a energia interna, que vale 3 meios se o seu gás é monoatômico e 5 meios se o seu gás é diatômico, tá? Então, como que fica essa bagaça toda? Bom, para um gás monatômico, a minha energia interna pode ser escrita, então, abrindo esse K horroroso aqui, como 3 meios de nRT. Puta, mas nRT é PV, né? Então, eu também posso escrever como 3 meios de PV, se eu quiser. De novo, se eu colocar um delta aqui, eu tenho que colocar um delta aqui na temperatura. E aqui, o delta seria no volume, tá? O diatômico fica 5 meios de nRT ou 5 meios de PV. E do mesmo jeito, se eu decidir calcular variação, ou seja, se eu quiser calcular um delta aqui, o delta vem aqui e o delta vem aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é energia, então é joule. Então, todo mundo aqui obrigatoriamente tem que estar no sistema internacional. Na dúvida, lembra, é o R que manda em que unidade vocês devem usar, tá bom? Tranquilinho, né?